nome da nossa palavra é a glória da terceira casa. Amém? Vamos falar das 3 casas de Deus. Então, irmãos, vamos iniciar nossa palavra. Abra sua Bíblia lá em João 14:2. João capítulo 14, no verso 2. Abra sua Bíblia. Palavra poderosa. Então, não desvie o seu foco. João capítulo 14, verso 2. Amém? Encontraram? João é o evangelho, viu, irmãos? Tem a carta, mas é o evangelho de João. Diz assim, ó. Creio que todos encontraram. Amém? Glória a Deus. Diz assim, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, irmãos, o que é que nós precisamos aqui? Quando nós olhamos para a casa de Deus, irmãos, quando olhamos para a casa de Deus e para o coração do Pai em relação à sua casa, então o que é que nós percebemos aqui nesse versículo? Que a vontade de Deus é que a sua casa, seja cheia. Essa é a vontade de Deus. Quando ele fala a respeito de vou preparar, Jesus ele disse que iria preparar muitos lugares. Então, se Jesus está falando que vai preparar muitos lugares, é porque haverá muitas pessoas habitando nesse lugar, no qual Jesus está preparando. Amém? Então, nós precisamos ter essa convicção. Então, que essa é a vontade de Deus, que a sua casa ela seja cheia. Essa é a vontade, o propósito eterno de Deus, ter muitos filhos. E falar de muitos filhos é ter uma casa cheia. Amém? Então, irmãos, Abraão, da mesma forma, lá em Gênesis, ele recebeu também uma visão de Deus. Ele recebeu uma promessa de que ele seria pai de multidões. Ele seria pai de multidões. Então, o Senhor ele acabou dando uma visão para Abraão a respeito disso. E ele disse assim, ó, Abraão, olha para as estrelas. Então, uma visão ali ele estava vendo mesmo. Abraão, olha para as estrelas. Conta, se é que você pode contar. Conta as estrelas, porque assim será a sua descendência. Ele diz, a sua descendência será como o grão de areia do mar. Uma multidão incontável, irmãos. Ou seja, essa promessa, esses filhos da promessa são os filhos que serão e são gerados pela fé. Hoje nós somos filhos de Abraão, por meio da fé. Fomos gerados pelo Espírito e pela fé. Ou seja, não é isso que é a palavra de Deus? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então nós somos gerados, então nós somos filhos de Abraão. Ou seja, era uma promessa lá no princípio, porque Gênesis fala-se de princípio. Então era uma promessa no princípio. E é algo tão impactante, irmãos, que João viu. João teve uma visão. E lá em Apocalipse vai dizer o seguinte. Diz assim, ó, que João ele diz assim, ó, eu tive uma visão. Diante de mim havia uma multidão que não se podia contar. Uma multidão de salvos, uma multidão de pessoas vestidas com vestes brancas, pessoas que foram compradas com sangue. Nossa, que poderoso, que poderoso. Abraão recebeu a promessa, João viu essa promessa se cumprindo em Deus. João viu essa promessa se cumprindo em Deus. Então, irmãos, o que nós precisamos entender, que isso, olha só, eu não sei se você lembra, mas eu faço questão de continuar ruminando para a igreja. É isso que faz um profeta, está sempre encorajando o povo de Deus. Então, irmãos, nós sabemos que nós recebemos, desde o ano passado, dezembro, nós recebemos uma palavra profética de Deus. Nós recebemos a palavra profética e o Senhor disse que esse ano ele seria o ano da casa cheia. Então o que nós precisamos é nos apropriar disso, que de fato esse será sim o ano da casa cheia. Então você já parou para pensar que quando o Senhor libera sobre nós essa palavra profética, você já parou para pensar que nós estamos envolvidos nesse mover profético? É isso, irmão. Sabe, Deus não nos escolheu porque nós somos
os perfeitos, não. A questão é que nós temos o Espírito e esse Espírito vai nos guiar. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós devemos nos apropriar do Espírito profético. Ou seja, é esse Espírito profético que vai nos guiar para que nós possamos estarmos participantes desse mover. Então é isso que nós precisamos ter convicção. É o tempo todo se apropriar. É o ano da casa cheia, como igreja. É o ano da casa cheia na minha vida. Eu sei nesse ano alguém cheio do Espírito Santo. Nesse ano eu terei uma célula cheia de vidas. Eu serei alguém que serei cheio da unção do Espírito Santo. Eu terei uma vida saudável, plena diante do Senhor. Então é você declarar isso, irmão. São princípios da nossa vida. Então é algo profético para nós. Amém? E tudo isso, irmão, vai acontecer, esse mover, irmãos, aquilo que João viu, é algo que vai acontecer nos dias do fim. Ou seja, o que nós precisamos ter convicção é de que nós, de fato, estamos vivendo os últimos dias. Não os últimos dias, mas nós estamos vivendo os acréscimos. Entendeu? Então, todos os dias, irmão, nós precisamos termos essa convicção, porque à medida que nós estamos com os nossos olhos voltados para a eternidade, nós a cada dia ansiamos mais pela volta do Senhor, e mais ansiamos com expectativa e grande alegria, porque muitas vezes, irmão, entra no nosso ouvido, soa no nosso ouvido como algo muito ruim. Você, não, Jesus está voltando, e você fica com medo. Oh, meu Deus, não é isso. Nós devemos se alegrar, nos alegrarmos com a volta do Senhor, porque, irmão, se você é alguém ainda que se amedronta porque Jesus está voltando, é porque você ainda está muito apegado a esse mundo. Então, a vontade de Deus é que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós possamos estarmos sempre focados na eternidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmão. Então, irmãos, de fato isso nos mostra, está dando um probleminha aqui, isso nos mostra, irmão, que no final, quem você acha que vai ganhar? Deus ou o diabo? Deus vai ganhar, irmão. Então, irmãos, haverá uma multidão na casa do Pai naquele dia. João viu isso, volto a repetir. Então essa multidão, irmãos, que encherá a casa naquele dia, ela está viva hoje e pronto para ser trazida. Amém? Então isso acontecerá, volto a dizer, nos dias do fim. Então, irmãos, eu creio, irmão, e eu percebo claramente, que nós como videira, irmão, nós estamos alinhados com o mover profético e atual de Deus. Amém? Por tudo que tem acontecido com nós como igreja, nós precisamos ter esses olhos espirituais, irmão. Nós precisamos ter olhos espirituais para que nós possamos enxergar as coisas que Deus está fazendo no nosso meio. Então, no ano passado, nós tivemos uma palavra profética a respeito de um ano de aceleração. E esse ano é o ano da casa cheia. Ou seja, então Deus apressou circunstâncias, Ele apressou circunstâncias para que hoje nós possamos estarmos experimentando de uma casa cheia. Talvez você pode dizer assim, não, mas ainda não aconteceu, nós já estamos na metade do ano. Irmão, não há nada impossível para Deus. Então o que Deus está esperando, sabe o que é? É a nossa resposta ao Senhor. Deus está esperando a nossa resposta para que nós possamos estarmos desfrutando e também colhendo esses frutos. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, olhando para as sombras proféticas da Bíblia, não sei se você sabe, mas eu quero te dizer que Salomão, ele foi alguém que construiu a primeira casa para Deus. E essa casa, irmão, com o tempo, com o passar dos anos, essa casa ela foi destruída. O templo que Salomão construiu para Deus. Mas no dia de Ageu, no dia do profeta Ageu, o segundo templo ele foi levantado. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Ageu, abra sua Bíblia, Ageu 2, no verso 9. Amém? Então Ageu 2, 9 diz assim, ó: a glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, que lugar é esse? Casa. Darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então isso é poderoso, irmão. Ele está dizendo assim, ó: a glória da segunda casa, da última casa, será maior do que a primeira. Amém? Embora que essa segunda casa seja menor em tamanho, mas ele diz que será maior, a glória será maior do que o da primeira. E é porque na primeira houve tanta glória, irmão, que
que os ministros tiveram que ministrar de joelho, prostrado diante do Senhor. Então, irmãos, isso aconteceu porque foi nesse segundo templo que Deus que se fez homem, um dia entrou nesse lugar. Foi nele, irmão, que o véu se rasgou quando ele morreu. Então foi nele, irmão, que o véu se rasgou. Ele morreu, irmão, ele morreu e foi a partir dele, que começou a terceira casa gloriosa. Que casa é essa? A igreja do Senhor. Então, irmãos, Deus ele se mudou para dentro do homem. Olha só como isso é poderoso. Deus ele se muda para dentro do homem. Então ele faz o que do homem? Ele faz o homem a sua terceira casa. Aleluia. Glória a Deus. Então agora, irmão, nós somos a terceira casa de Deus. E essa casa, irmão, que está prestes a ser cheia e levada ao céu para a eternidade. Nós, como casa de Deus, nós estamos prestes a experimentar esse ano de casa cheia e também prestes a sermos levados para o céu por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então, irmão, a primeira casa ela se encheu da glória de Deus. Assim que foi terminada, né? Quando a casa foi concluída, houve-se uma grande festa. E no momento em que os sacerdotes louvavam ao Senhor, dizendo: Ele é bom, e a sua bondade ou o seu amor dura para sempre, a palavra diz que a casa se encheu. Ou seja, no momento em que terminou e houve essa celebração ao Senhor, diz que a casa foi cheia. Então essa casa, quando ela termina, mano, ela teve a sua casa cheia. E a segunda casa, ela teve também a sua glória aumentada. Por quê? Por que ela teve a segunda casa? A segunda casa teve a sua glória aumentada? Porque um dia o Messias entrou nela. Mas a terceira casa, irmãos, ela é maior de todas. Ou seja, a glória da terceira casa é maior do que as demais. Por quê, irmãos? Porque o Senhor ele não só veio habitar nela. Na terceira casa. Quem é a terceira casa? Somos nós. Ele não só veio habitar, ele se tornou uma com ela. Olha só o que a palavra diz. A palavra diz que o Espírito Santo, ele se tornou um só Espírito conosco. Amém? Então creia, irmão. Creia que a casa será cheia. Por quê? Porque aquele que a enche, que é o Senhor, por meio do seu Espírito, ele habita nela. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, no entanto, quando nós olhamos mais uma vez na sombra das últimas casas de Deus, né, que é o segundo templo, uma coisa nos chama a atenção. Que depois que ela foi reconstruída, depois que essa segunda casa ela foi reconstruída, Deus ele se importou, sabe em quê? Em restaurar tanto os seus muros, né, que fala de proteção. Isso fala, as cidades elas eram criadas e elas eram imuradas. Para quê? Porque ali mostrava proteção, segurança. É como se fosse um escudo ali. E também o que é que aconteceu? Além dos muros que foram reconstruídos, também foram colocadas portas. 12 portas nesse templo, né? Fizeram um muro com 12 portas. Amém? Então o fato, irmão, é que houve uma aceleração espiritual, ou seja, uma intervenção divina. E agora essa cidade, no qual foi construído esse templo, ela foi imurada. Mas as portas de entrada, elas estavam restauradas. E é esse ponto aqui, irmãos, que eu quero entrar com você. Eu quero falar para você dessa realidade, ou seja, dessas portas espirituais para nós como igreja. Amém? Então, se nós queremos, irmãos, se nós queremos a casa cheia, nós precisamos que os muros estejam restaurados. Mas principalmente que as portas elas estejam estabelecidas entre nós. Então a casa, irmão, ela será cheia através das portas restauradas. Amém? Então, na muralha daquela cidade, irmão, havia 12 portas. Quantas? 12. Então, as quais são sombras das portas espirituais e Jesus é a realidade de cada uma delas. Amém? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia agora lá em Neemias. Então nós vamos ler o capítulo 3 de Neemias. E a gente vai só estar pulando versículos. Mas você vai ficar aí em Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3, verso 1. Encontraram?
Diz assim, irmãos, ó. Essa primeira porta aqui, para você entender, é a porta das ovelhas. Amém? Diz assim, Neemias capítulo 3, verso 1, diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual a consagraram. Amém? Então, irmãos, essa aqui era a porta onde passavam as ovelhas que eram sacrificadas. Amém? Estão entendendo? Essa primeira porta aqui, que é a porta do gado, né, que é justamente a porta das ovelhas, essa porta aqui era onde passava, volto a repetir, passava as ovelhas que eram sacrificadas. Amém? Então Jesus é a ovelha que foi sacrificada, mas também ele é a porta do perdão pelo seu sangue. Amém? Então, irmãos, a casa ela é cheia quando a mensagem da acusação ela é removida, e que a mensagem do perdão, irmão, é falada todo domingo. Amém? Aleluia. Então, irmão, que essa porta ela esteja aberta, irmão, e restaurada na sua vida e também na vida da igreja. Então é algo que nós precisamos ter convicção. Todos nós precisamos termos consciência do perdão de Deus. Nós precisamos ter uma consciência do perdão total de Deus. Que perdão é esse? Que perdão total é esse? Que Deus perdoou. Que Deus perdoou, irmãos, os nossos pecados passado, presente e também os nossos pecados futuros. Amém? Então nós precisamos termos essa consciência, para que nós possamos termos essa porta, a porta do perdão, sempre estabelecida e aberta entre nós. Amém? Tanto individualmente como igreja. Então, onde houver, irmãos, o perdão e a mensagem do perdão, haverá uma porta aberta para a casa cheia. Amém? Então, abra comigo, lá em Neemias, agora, só não saia do capítulo 3. Agora vamos ler o verso 3. Neemias 3:3. Amém? Então, irmãos, essa segunda porta aqui é a porta do peixe. Diz assim, ó: E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Amém? Então, irmãos, essa porta aqui, irmãos, era a porta que ela era usada, sabe para quê? Para um local de encontro para venda de peixe. Olha só, existia vários pontos específicos, várias portas de entradas para cidades específicas, e essa porta aqui era uma porta onde entravam-se pessoas com o intuito, né, de fazer o mercado de peixe, a venda de peixe, o negócio de peixe. Então, irmãos, depois de restaurada aqui, ela iria fazer o quê? Atrair muitos comerciantes para essa cidade. Amém? Então essa porta, irmão, ela representa o quê? O trabalho. Essa porta aqui, ela representa o trabalho. E falando a respeito de trabalho, isso nos faz lembrar, sabe do quê? Do chamado de Pedro. Lá em Mateus 4, no verso 18 e 19, fala o seguinte, na verdade, que Jesus, ele olha para Pedro e para André e diz assim, ó: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Então, irmãos, nós também somos feitos pescadores de homens. Nós fomos chamados para nós sermos esses pescadores de homens. E nós sabemos, irmãos, que o pescador, ele pega todo tipo de peixe, não é isso? Ele pega todo tipo de peixe. Então, quando ele termina de pescar, o que acontece? O pescador, ele vai escolher o melhor peixe, ele vai separar o melhor do mais ruim. Às vezes ele descarta, né, o mais ruim e fica só com o melhor. Então o que acontece? Nós precisamos ter um entendimento de que nós estamos para fazer esse serviço, não de separar os peixes, mas de pescar os peixes para o Senhor. Ou seja, nós temos um compromisso, nós somos chamados para pregar essa mensagem para que as pessoas sejam salvas, mas é Deus que vai separar os vencedores dos que não são vencedores. Amém? Mas esse é o nosso papel. Então essa porta também, ela aponta para salvação. Aleluia. Então Jesus, irmãos, ele é a porta por onde os peixes passam, ou seja, na verdade, por onde o peixe entra. E nós fomos colocados, irmãos, como porteiros. Então, como porteiros, nós somos responsáveis para garantir que essa porta ela continue aberta,
para que a casa seja cheia. Amém? Então o que é que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos renovar, irmãos. Nós precisamos renovar o nosso encargo, irmãos, pelos encontros. Nós precisamos renovar o nosso encargo para pregar o Evangelho. Amém? Nós devemos renovar o nosso encargo para pregar o Evangelho, para levar as pessoas para o encontro. Ou seja, toda vez que nós trazemos, irmãos, visitantes para o culto, toda vez que nós trazemos visitantes para as células, toda vez que nós trazemos encontristas, e falando sobre encontristas, nós hoje como igreja, nesse ano, em nome de Jesus, isso faz parte do ano da casa cheia. Nesse ano nós teremos o nosso primeiro encontro. Nós teremos o nosso primeiro encontro. Então você possa se apropriar disso e possa declarar isso. Isso só vai acontecer quando a igreja abraçar a causa e orar. Amém? Então nós teremos o nosso primeiro encontro, irmão, como igreja. Nós teremos no final de setembro, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, nós estamos preparando o ambiente, né? Buscar o ambiente para que esse evento possa acontecer, mas de fato vai acontecer. Amém? Então nós teremos o nosso primeiro encontro. Então nós precisamos o quê? Termos encargo de estarmos orando e colocando as pessoas para que nós possamos estarmos levando ela para o encontro. Você já pensou de as pessoas que você convidou, irem para esse encontro e serem salvas? Isso contar como fruto para você diante de Deus? Porque Paulo diz, irmãos, Paulo ele vai dizer que a alegria dele, a esperança dele, o fruto dele são os filhos que ele gerou para Deus. E justamente ele fala para Coríntios, ele vai falar a respeito disso, que a esperança, que a alegria dele era a igreja, que eram os seus frutos. Assim, nós precisamos ter esses frutos diante do Senhor. Amém? Aleluia. Então, irmãos, a terceira porta aqui é a porta velha, ou porta antiga, que está em Neemias 3:6. Você estava no 3, agora você vai para o verso 6. Amém? Diz assim, ó: e a porta velha, repararam-na na joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias. Então, irmãos, essa porta aqui ou é a porta velha ou antiga, né? A gente pode denominar o velha ou antiga. E lá em Jeremias, no capítulo 6, verso 16, diz assim, ó: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Então, irmãos, ela é a vereda antiga, ou seja, o caminho da paz. A casa, irmão, ela é cheia quando nós entramos pelo evangelho eterno da graça de Deus. Então não tente, irmão, encher a sua casa, ou seja, olha só, isso é importantíssimo para nós como igreja. Então não tente, irmão, encher a casa. Eu estou falando de casa, somos nós, tanto como igreja como individualmente. Então, irmãos, não tente, irmão, encher a casa com essas portas atuais. Que portas atuais podemos atribuir aqui? Tipo, a autoajuda, a porta atual da modernidade. Que porta é essa? Que modernidade é essa? A internet, irmão. Ou seja, nós não venhamos a nos enchermos dessa porta atual de estarmos satisfeitos e somente estarmos buscando por meio da internet. Tem o seu lado bom, irmãos. Tem o seu lado bom, mas não substitua pelo verdadeiro enchimento. Amém? Então, não encha a sua casa por qualquer outra estratégia atual humana. Amém? Então, irmãos, o que nós devemos, irmãos, é sempre fazer o que sempre foi feito. O que nós devemos fazer é o que sempre foi feito. O quê? Não abra mão de orar. Não abra mão de orar no prédio. Não abra mão, irmãos, não abra mão das células. Amém? Não abra mão dos cultos aos domingos. Isso faz toda a diferença. Ou seja, irmão, não se acomodem somente em poder você estar ouvindo alguém pela internet. Não, eu estou ouvindo aqui, eu estou sendo abençoado. Irmão, tem uma certa bênção sim. Existe uma certa bênção, mas existe uma bênção especial quando você está no meio do povo de Deus, como igreja. Amém? Paulo ele vai dizer que individualmente nós somos membros no corpo, mas coletivamente nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então não existe, irmão, um membro do corpo fora do corpo. Não existe isso. Não existe mão, ou seja, não existe vida de um membro que está separado do corpo.
A única vida que eu vi, isso faz parte de um filme, é da família Adam, que existe a mãozinha lá que é fora e ela tem vida própria. É o único membro do corpo que é fora do corpo e que tem vida. Mas a realidade é o contrário. Então o que é que nós precisamos entender? Que individualmente eu sou sim, membro do corpo de Cristo. Mas eu preciso estar o quê? Preciso estar ligado ao corpo para que haja vida. Amém? Aleluia. Então, irmãos, isso faz toda a diferença. Então a porta que deve estar aberta, irmão, é a antiga e eterna porta do verbo de Deus, que é Cristo. Jesus é o verbo de Deus, o verbo que se fez carne. Então se você quer a casa cheia, irmão, pregue Cristo como centro da mensagem. Então ele é a grande estratégia da casa cheia e nada mais. Amém? Então a quarta porta, irmão, é a porta do vale, que está lá em Neemias 3, né, continua no mesmo capítulo, só que o verso é o 13º. Neemias 3, verso 13 diz assim, ó: a porta do vale reparou-a Hanum e os moradores de Zanoa. Então essa porta, irmão, quando restaurada e aberta, ela dava de frente a um vale. Essa porta que é por isso que chama porta do vale. Essa porta, quando ela era aberta, ela dava de frente a um vale. E quando nós falamos de vale, nós falamos de quê? De lutas e dificuldades que todos nós enfrentamos na nossa vida. Amém? Então, irmão, a casa ela será cheia. A casa, irmão, ela será cheia quando Cristo... A casa ela será cheia porque Cristo, irmão, é a porta do consolo. E também a força para aqueles que estão passando por vale de sombra de morte. Amém? O que é que o Senhor vai dizer? O Senhor Jesus ele vai dizer assim, ó: vinde até mim todos os cansados e oprimidos, todos aqueles que estão sofrendo com depressão, que estão sofrendo com ansiedade, que estão sofrendo com qualquer tipo de enfermidade, que temem a morte, vinde até mim. É isso que Jesus está dizendo, ó: vem, vocês que estão endividados, vocês que estão passando por luta, vinde a mim, porque eu os consolarei, eu serei o consolo de vocês. É isso que o Senhor faz, amém? Então ele é a porta do consolo. Então como igreja, irmão, como casa de Deus, nós somos casa de graça e também somos casa de misericórdia. E nós não somos uma casa que esmaga as pessoas, mas que nós apresentamos a ela a graça de Deus e a compaixão do Pai. Amém? Então nós precisamos ter essa convicção. Se nós queremos a casa cheia, nós precisamos termos Cristo como porta de consolo. Amém? Aleluia. Então a nossa quinta porta, irmão, está lá em Neemias, agora no verso seguinte, que é o 14, que é a porta do monturo. Amém? E diz assim, ó: e a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Rebeca, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Então essa porta, irmão, quando restaurada, essa porta aqui ela era usada para quê? Para a limpeza da cidade. Ela era aberta para fazer a limpeza da cidade. Então era onde o lixo era tirado e lançado fora do vale chamado Rinom. Então Cristo, irmãos, é a porta do monturo. Amém? Aquele que levou sobre si todo o lixo de maldição. Todo o lixo de maldição que pesava sobre nós. Ou seja, todo esse lixo ele foi queimado no vale do Rinom. Que vale é esse? Que simboliza o quê? O inferno. Ou seja, toda maldição, todo o lixo de maldição, ele foi lançado sobre Cristo e lançado no inferno. Amém? Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, termos uma consciência de que nós somos justos em Cristo. E que toda maldição e ira de Deus, irmãos, ela foi derramada sobre Cristo. Para que nós fôssemos abençoados. Então, nós já éramos, no princípio o homem era abençoado. Nós compartilhamos aqui que Deus ele liberou a primeira palavra ao homem e disse: eu te abençoo. O homem será abençoado. Então nós sabemos que o pecado veio e o homem ele acabou vivendo uma maldição da miséria. Mas essa é a vontade de Deus. Cristo veio, levou sobre si toda maldição de miséria, lançou no inferno essa maldição e hoje nós podemos novamente usufruir de bênção. Amém? Glória a Deus, irmãos. E a sexta e sétima porta está em Neemias 15, né? E depois em Neemias 26.
Nós não vamos ler, que são 2 versículos aqui. Uma porta, a 6ª porta, é a porta das águas. E a 7ª é a porta da fonte. Amém? Então, irmão, a porta das águas era um lugar onde havia uma corrente de água. Ou seja, uma água limpa e cristalina. E a porta da fonte, irmão, ela ficava próximo do tanque de Siloé. Que tanque é esse? Foi o mesmo tanque onde Jesus ele curou um cego de nascença. Amém? Está registrado lá em João 9, 10, 11. Mas lá em João 4, verso 14, vai dizer assim, ó: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Então, irmãos, Jesus ele é tanto a porta da fonte, quanto também a porta da água. Então essa porta, irmão, ela garante o quê? Garante a vida eterna. Então na porta da fonte, nós somos batizados pelo Espírito Santo. Mas na porta das águas, nós vivemos cheios do Espírito Santo. Amém? E nos tornamos um rio que corre. Ou seja, à medida que nós somos cheios desse rio, nós estamos transbordando dele. Aleluia! Então, irmãos, a casa que é cheia é a casa que está inundada pelo rio do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, não abra mão de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo ele vai dizer assim, ó: não se embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Ou seja, não se embriagar, irmão, com toda a propósito desse mundo. Porque à medida que nós olha só, nós iremos reproduzir o rio que nós se enchemos. Ou seja, se você é alguém que se enche do rio desse mundo, você vai reproduzir esse rio. Mas se você é alguém que reproduz o rio do Espírito Santo, você vai jorrar esse Espírito que você está bebendo. Amém? Aleluia, irmão. A nossa 8ª porta é a porta da guarda. É a porta de Mifcade, porta da guarda. Está em Neemias, capítulo 3, novamente digo, no verso 31. Então avance para o verso 31 de Neemias, capítulo 3. Diz assim, ó: depois dele, reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos netineus e mercadores, de frente da porta de Mifcade, que é justamente a porta da guarda. Então essa porta, irmão, é a porta da guarda. Essa porta aqui, irmãos, ela era muito importante porque era uma porta muito importante para a segurança da cidade. Então nessa grande porta, irmãos, havia uma torre de sentinela, né, onde ficam os vigias, onde ficam os soldados ali prontos para qualquer batalha. Ou seja, eles estão ali atentos, eles ficam num ponto estratégico dessa porta, eles ficam nessa sentinela, observando, né, se avistam algum inimigo, para poder comunicar ao povo para se preparar para uma guerra. Amém? Então, irmãos, quando essa porta ela é destruída, ela deixava a cidade vulnerável. Entendeu? Então, quando a porta ela é destruída, ela deixa a cidade vulnerável para um ataque do inimigo. E o inimigo, irmão, ele facilmente entraria na cidade e poderia também fazer um estrago muito grande. Então, por isso que é importante ter esses vigias, né? Esses soldados vigilantes prontos para a batalha. Isso aponta para quê, irmãos? Isso aponta para oração. Essa porta é a porta da oração, irmãos. Então, o Senhor Jesus, ele é aquele que nos guarda. Amém? Então, lá em Isaías vai dizer assim, ó: não me calarei, e nem me cansarei, nem darei descanso ao Senhor, até que ele faça sobre essa igreja uma casa cheia. Amém? Então, irmãos, isso aponta para a porta da oração. Então, irmão, para que essa casa ela possa ser cheia, os filhos precisam ter certeza de que estão seguros, porque estão guardados. Então, quando nós oramos, nós fazemos do Senhor o nosso esconderijo. Lá no Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse encontra descanso. Ou seja, esse encontra proteção. Amém? Então, irmãos, nós não precisamos mais viver com medo do inimigo. Nós não precisamos viver mais com medo do inimigo, porque maior
é o que é por nós. E João vai dizer que maior é aquele que é por nós do que o que é, maior o que está em nós, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Muito bem. Maior o que está em nós do que o que está no mundo, irmãos. E Paulo ele também vai dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é isso que nós precisamos ter uma convicção, de que o Senhor, Ele é essa porta da guarda, é Ele que nos guarda. Então nós precisamos fazer dessa porta, irmãos, o nosso esconderijo por meio da nossa oração, amém? Então, irmão, nós entramos por essa porta pela oração. Então quando há oração, nós exercemos autoridade, nós mantemos o inimigo preso e também a casa protegida. Então é importante a oração. Por quê? Porque onde não há oração, a porta ela fica desprotegida, o inimigo arrebenta, destrói essa porta, invade a cidade e traz um grande estrago. Então nós trazendo para a nossa vida individual, nós precisamos ter esse entendimento. Quando nós não vivemos uma vida de oração, nós estamos permitindo que a nossa porta individualmente, ela possa se tornar algo frágil e o inimigo possa atacar. Por quê? Porque Pedro ele vai dizer que o nosso adversário ele anda ao nosso derredor. O diabo ele anda ao nosso derredor buscando alguém que possa ser tragado, ou seja, ser devorado. Então, as pessoas que são devoradas são justamente essas que não oram, ou seja, que não se protegem, que não se guardam por meio da oração. Amém? Então a nona porta, irmãos, é a porta do pátio do cárcere, que é está lá em Neemias, no verso 25. No verso 25, 3:25. Então, irmão, o cárcere ele era uma prisão, que era uma prisão subterrânea, né, que havia em Jerusalém mesmo. E nesse pátio, irmão, né, que leva o seu nome, o pátio do cárcere, era onde os detentos eles iam para caminhar e também pegar banho de sol. Nesse pátio era onde os detentos, né, ou seja, os presos, eles iam caminhar, fazer uma caminhada nesse pátio e também poder pegar um banho de sol. Amém? E lá em Jeremias 32 vai falar que o profeta Jeremias, ele esteve preso nesse pátio também. Amém? Só que João 8:32 vai dizer assim, João 8:32 diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Então, irmãos, Jesus, ele é a porta da libertação. Ou seja, ele é a verdade que nos liberta. Então essa porta, irmão, como consequência da anterior, né, que é a porta da guarda, como consequência da anterior, essa porta, irmão, é a porta do poder de Deus. É o poder de Deus que é manifestado entre nós. Então por isso que é poderoso quando a presença de Deus ela é manifesta no meio do seu povo. Isso é algo poderoso, por quê? Porque quebra toda cadeia, ou seja, quebra toda prisão. Amém? Então, irmão, isso trará libertação entre os cativos, né, que virão para encher a casa. Então, irmão, se nós queremos a casa cheia, nós precisamos ser uma casa que manifeste poder que liberta. E a palavra do Senhor diz assim, que os que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Romanos 8:14 vai dizer: os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Aí no verso 15 ele vai dizer assim, pois não recebestes o espírito de escravidão para que vocês voltassem a andar com medo, ou seja, andar temerosos. Não, você não recebeu o espírito de escravidão. Não, mas a palavra de Deus vai dizer que o espírito que nós recebemos foi um espírito de filiação. E esse espírito, ele clama Abba, Pai. Esse espírito ele está clamando Abba, Pai. E no verso 16 de Romanos 8 vai dizer assim, e o Espírito, esse mesmo Espírito que nos fez filhos de Deus e que clama hoje Abba, Pai, ele está dizendo que esse Espírito, irmãos, ele está falando que esse mesmo Espírito, ele testifica no nosso espírito. Lá no contexto está dizendo que nós somos filhos de Deus, testifica que nós somos filhos de Deus, mas aplicando a esse princípio no qual nós estamos compartilhando, que o Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito que nós fomos libertos,
que nós somos livres, de que nós não somos mais escravos. Amém? Então, irmãos, essa porta é poderosa e ela precisa estar aberta. A porta do cárcere, ela precisa estar aberta para que os cativos eles possam ser livres. Amém? E a 10ª porta, irmãos, é a porta dos cavalos. Nós estamos concluindo. A 10ª porta é a porta dos cavalos, que está lá em Neemias 3:28. Então, irmão, a porta dos cavalos, essa porta ela ficava perto do estábulo do rei. Era onde colocava os cavalos que eram usados na guerra. Amém? Então, irmão, o Senhor, Ele é o Senhor da guerra. E como Senhor da guerra, irmãos, Ele já pisou na cabeça do inimigo. E além de pisar na cabeça do inimigo, derrotando o inimigo, Ele nos dá essa vitória, para que nós possamos lidar com o mundo espiritual. Ou seja, nós precisamos permanecermos nessa posição de vitória. Amém? No momento em que nós lidamos, no momento em que nós nos posicionamos no mundo espiritual, irmãos, nós precisamos ter essa convicção de que nós estamos numa posição de vitória, ou melhor, nós estamos numa posição do que mais que vencedores. Amém? Então, quando nós entramos numa batalha no mundo espiritual, irmãos, nós precisamos ter uma convicção de que nós entramos numa batalha já vitoriosa. Amém? O que nós precisamos é nos apropriar dessa vitória. Amém? Aleluia, irmãos. Se nós queremos a casa cheia, nós precisamos lidar com o mundo espiritual. Por isso, essa é a porta do jejum. Ou seja, é a porta do jejum e da autoridade também exercida. Então, fruto de revelação também que nós podemos governar baseados na justiça de Cristo. Porque Ele vai dizer assim, de graça nós recebemos a abundância da justificação. Ou seja, aqueles que recebem a abundância da graça e também a justificação, esses reinarão em vida. Amém? Então quando nós temos essa convicção de que nós recebemos a abundante graça e também a justificação por meio da graça, nós podemos reinar em vida. Amém? Aleluia. Então, irmãos, a casa será cheia quando nós temos um entendimento de que o nosso inimigo ele já foi derrotado. Amém? E a 11ª porta é a porta oriental, que está lá em Neemias 3:29. Então, irmãos, essa porta aqui, acredita-se que essa porta foi a porta que Jesus ele entrou, foi a porta que Jesus entrou em Jerusalém. E essa porta hoje ela está lacrada, irmãos. Mas uma coisa é certa, o Messias irá entrar nessa mesma porta, que hoje está lacrada. O Senhor Jesus, o Messias, ele vai entrar nessa porta que está lacrada na sua segunda vinda. E o Messias, irmãos, ele também é a porta da ressurreição. Ou seja, não somente a porta da ressurreição, mas também a porta da vida vencedora. E também a porta da volta e também a porta do arrebatamento. Então, volto a dizer, nós como igreja, nós cremos no arrebatamento. Mas nós cremos no arrebatamento de todos os crentes? Não. Nós cremos no arrebatamento dos vencedores. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, seja vigilante, esteja atento, ou seja, esteja em alerta e também em oração. Então, qual será o crente que vai ser arrebatado? É aquele que viveu uma vida de oração e em alerta, ou seja, alguém que não viveu distraído com a embriaguez desse mundo, mas alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que está preocupado, está comprometido, está envolvido com a obra do Senhor. E outro detalhe também, o vencedor é aquele que tem convicção de que é amado por Deus. Quero poder também trazer uma outra palavra falando sobre isso, o selo de proteção de Deus. Quero poder trazer essa palavra. Mas amém, vamos prosseguir. Então, irmãos, Jesus ele passou por essa porta e também passará naquele dia, quando ele voltar novamente. Então, quando ele pisar em Jerusalém, isso vai acontecer na sua segunda vida, quando ele pisar em Jerusalém, ele vai passar por essa porta que hoje está lacrada, amém? Então, irmão, ele é uma porta de vida que também venceu a morte. E a 12ª, irmãos, para encerrarmos, a nossa 12ª porta é a porta de Efraim, que está lá em Neemias, capítulo 12, não mais o 13, então aqui já mudou, capítulo 12, verso 39. Então, irmãos,
Efraim, esse nome aqui, Efraim, ele também é o nome que foi dado a um filho de José, perdão. O que significa esse nome? O nome Efraim, ele significa porção dobrada, ou duplamente frutífera. Olha só, essa porta, a porta de Efraim, uma porta que nós devemos entrar e permanecer aberta, irmão, é uma porta dupla de frutificação. Amém? Lá em Gênesis 41, verso 52, a palavra diz assim, ó: ao segundo filho chamou Efraim, ou seja, falando a respeito de José. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Ou seja, hoje, irmãos, nós precisamos aplicar esse princípio na nossa vida. O Senhor, ele está fazendo nós, como igreja, prosperar em uma terra onde nós temos sofrido. Por quê? Porque a palavra diz que esse mundo jaz o maligno. Então irmãos, não crie esperança, não acredite em um salvador da pátria. Não acredite nisso. Uma coisa eu te digo com toda convicção: esse mundo vai de mal a pior. Não acredite que vai, não crie essa ilusão na sua cabeça de achar que vai vir um governante e vai melhorar. Não, só tende a piorar. Eu não sei se você está sabendo, mas já criaram como é que chama, meu Deus? Um lugar onde gera criança, como é o negócio lá artificial, irmãos, quem está sabendo? É como se fosse o ventre da mãe, né? Ou seja, eles criaram um negócio lá, toda a tecnologia, para que hoje pudesse ser gerados filhos. Ou seja, lá você vai poder, eles estão dizendo que até o ano de 2028 filhos vão poder ser gerados por esse, depois eu digo o nome, eu não estou lembrado aqui, perdão. Filhos serão gerados, ou seja, eles vão poder, o pai e a mãe, eles vão poder escolher a cor do filho, a cor do olho. Olha só, isso, irmãos, irá cooperar para o anticristo. Ou seja, a palavra de Deus, o anticristo, ele vai ser uma aberração. E tem tudo a ver com a tecnologia, irmãos. Tem tudo a ver com a tecnologia. Amém? Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que esse mundo, ele vai de mal a pior. Então, é uma terra no qual nós temos sofrido. Mas Deus tem feito cada um de nós prosperar nessa terra. Amém? Então, irmãos, também foi o filho escolhido por Jacó. Ou seja, quando Jacó ele foi abençoar, ele abençoou a Efraim. Ou seja, ele abençoou, ele deu ele deu uma dupla porção a Efraim. Amém? Então, também foi o filho escolhido por Jacó, como o que iria receber a bênção da primogenitura. Está lá em Gênesis 48. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele é a nossa porção dobrada, que fará duplamente frutífero nos próximos dias. Então, creia expectativa. Comece a declarar, a partir de hoje, irmão, a respeito do ano da casa cheia. Então, crie expectativa, irmão, que o nosso encontro irá nos surpreender. Irá nos surpreender pela quantidade de pessoas que irão participar e serem alcançados, irmãos. E nós termos uma casa cheia. Amém? Então, nessa porta, irmão, o Senhor, ele cruzou as mãos sobre você e nos favoreceu. Amém? Então, receba a unção da porção de Efraim, que é a porção dobrada, né? A dupla frutificação. A porta da porção dobrada da vida duplamente frutífera, irmão. Então, nós recebemos hoje. E é essa visão que nós temos como igreja, que o objetivo, olha só, a visão celular, a visão que nós temos como célula, que o objetivo das células é a multiplicação. Então, que nós possamos declarar, irmãos, todos os dias, que as nossas células irão multiplicar. Amém?